paz do Senhor, irmãs. Eu vim falar sobre mulheres que inspiram. E nesta manhã nós vamos falar sobre a vida de Priscila. Nós vamos ler em Romanos, capítulo 16, versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Essa manhã eu quero falar sobre a vida dessa mulher forte, conhecedora da palavra do Senhor e que foi citada várias vezes aqui, em Atos e nas cartas. Priscila era casada com Áquila e eles moravam em Roma, mas o imperador da época fez um decreto para que todos os judeus fossem expulsos daquela cidade, todos aqueles que seguiam a um tal de Cristo, que seria Cristo, porque segundo o imperador eles estavam tumultuando, eles faziam muito tumulto e por volta de 49 depois de Cristo, eles tiveram que sair daquela cidade e se mudaram para uma cidade chamada Corinto. Ali em Corinto, Priscila e seu esposo Áquila se estabeleceram. Eles eram fabricantes de tendas e já estando em Corinto, eles se encontram com Paulo. Se a gente for ler em Atos, capítulo 18, no final do versículo 2, diz assim: Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Nós vamos perceber, segundo a palavra do Senhor, que esses três se tornaram grandes amigos. Priscila e Áquila tiveram a oportunidade de viver com Paulo durante 1 ano e meio. Esse tempo de 1 ano e meio que Paulo permaneceu ali em Corinto, Paulo era hóspede da casa deles. E eu fico imaginando o quanto eles tiveram a oportunidade de conhecer mais do Senhor, de se aproximar mais do Evangelho do Senhor, porque ali eles estavam convivendo com um daqueles que foi um dos maiores evangelistas, né? Um daqueles que foi o responsável pelo início ali da propagação do Evangelho de Cristo, pela expansão do Evangelho do Senhor. Priscila, ela era uma mulher hospitaleira, uma mulher forte. Priscila foi uma pastora e nós aprendemos muito com ela, porque ela arrumava tempo. Assim como Marta, né, teve a oportunidade de participar da melhor parte, a Priscila também, em meio a tudo aquilo que ela tinha que fazer, ela tinha tempo para se dedicar ao Evangelho do Senhor. Ela tinha as coisas diárias dela, da casa dela, assim como nós. Ela se dedicava ao ofício do marido, porque ela também fabricava tendas e não era uma profissão fácil, era algo, eles costuravam tecidos de couro, era algo muito difícil, e ela também era uma propagadora do Evangelho de Cristo. Eu acho interessante também na vida dessa mulher que não só dela, mas aqui eu venho falar deles como casal. Priscila e Áquila foi o único casal cristão a ser citado por Paulo, tanto a ser citado pelos nomes por Paulo, tanto no livro de Atos como nas cartas. Dessas 6 citações que aparece o nome desse casal, o nome de Priscila ele aparece 4 vezes antes do nome do marido dela. E eu me questionei muito, Senhor, por que o nome dela vinha primeiro? Em alguns estudos eles dizem que é porque ela era de uma família nobre e Áquila talvez seria um escravo. Em outros estudos eles falam que ela
ela era mais atuante no evangelho do que Áquila, mas eu creio que ela tinha algo especial. Ela conseguia conciliar tudo. Ela se dedicava à palavra do Senhor. A gente percebe aqui também, ainda no capítulo 18, que Priscila e Áquila conhecem Apolo. E segundo a palavra do Senhor, nos versículos entre 24 e 26, fala que Apolo era eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era fervoroso de espírito. Mas Apolo, ele não conhecia totalmente o caminho do Senhor. Ele falava sobre Jesus, mas ele falava sobre o batismo de João, mas ele não tinha conhecimento da ressurreição. E aí aqui no versículo 26 diz que Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Então eles pegaram Apolo, que também depois foi um grande instrumento nas mãos do Senhor, e ensinou ali: Apolo, ainda falta você conhecer mais disso. Apolo, veio Jesus. Apolo, Jesus ressuscitou. Então, assim, que essa mulher possa deixar pra gente esse exemplo de força, de coragem, de dedicação ao Evangelho do Senhor. E, sobretudo, nós não podemos falar dela esquecendo do exemplo de casamento cristão. Ela andava lado a lado com o marido dela. O ministério dela era tão forte quanto o do marido, ou talvez maior ainda. Que o Senhor possa nos inspirar a exercer o nosso chamado, a estar ali lado a lado aos nossos esposos. Comumente a gente vê, às vezes, uma esposa com um ministério maior, um esposo com um ministério maior, mas o Senhor quer que a gente ande lado a lado. O Senhor quer mais de nós como esposas. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor nos inspire, nos ajude a cada dia a sermos essas mulheres fortes, inspiradoras, que conseguem administrar o seu tempo. Eu peço ao Senhor nessa manhã que Ele nos ajude a administrar o nosso tempo. Que nós possamos ser essas esposas honradas, fortes, hospitaleiras. Que nós possamos ser essas mulheres que conseguem exercer o nosso ofício e ainda que nós possamos exercer com excelência aquilo que nós temos que fazer de mais importante, que é propagar o Evangelho do Senhor, que é levar o Evangelho do Senhor. Outra coisa que eu achei interessante, esses dias o Senhor abriu a porta para que a gente mudasse para um lugar maior, melhor. E eu fiquei pensando assim: Senhor, se eu tiver que mudar mais de uma vez, meu Deus, o que será de mim? A Priscila, ela não estava presa a essas coisas. A Priscila, ela saiu de Roma, foi para Corinto, se estabeleceu ali. Durante um ano e meio que Paulo viveu ali, eles estiveram com ele. Quando Paulo foi embora para Éfeso, ele falou: vamos comigo. Paulo leva Priscila e Áquila para Éfeso. Ali eles estabelecem uma igreja, eles lideram uma igreja. Depois eles voltam para Roma e, por fim, na última citação, eles estão novamente em Éfeso. Então ela estava desprendida, ela contribuiu para a propagação do Evangelho. Não importava se ela tivesse que mudar, se ela tivesse que sair. O que importava era que o nome do Senhor fosse propagado no mundo. Que o Senhor possa nos dar essa força, essa coragem que essa mulher teve. E que nós possamos, assim como ela, sermos excelentes esposas e andarmos lado a lado com o nosso marido. A paz do Senhor a todas, irmãs.